Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, dia 2 de julho, olha só, julho, não é? Estamos em um novo mês. Pois sim, vamos iniciar nossa videoaula de geografia trabalhando sobre orientação espacial, onde daremos um enfoque maior à questão da orientação pelos astros e, mais uma vez, vamos falar dos pontos cardeais. Após toda a realização desse estudo, vocês terão uma atividade de casa, viu? Uma atividade muito legal, que será no livro didático de Geografia, páginas 12 e 13. Vamos lá? Olha só, vocês têm aqui o Sol, a Lua e o Cruzeiro do Sul. Acredito que vocês já conhecem esses astros. Então, olha só, já que a gente está falando com relação à orientação através dos astros, de que maneira a gente consegue se localizar, né? A gente consegue se orientar através da Lua e do Cruzeiro do Sul. Nós já aprendemos a questão da nossa orientação através do Sol. Será que através da Lua e do Cruzeiro do Sul é da mesma forma? Vamos descobrir? Prestem atenção ao vídeo que vocês vão assistir agora e depois vocês me contarão tudo que vocês aprenderam, tá? Já já a gente volta. Orientação pelos astros. A observação dos astros é um meio de orientação muito utilizado através dos tempos. No passado, viajantes de todas as partes da Terra baseavam-se na observação do Sol e de outras estrelas para chegar ao seu destino. Embora menos precisa que a orientação por instrumentos, a orientação por meio de observação dos astros pode ser de grande valia em algumas situações. Ainda hoje, por exemplo, tripulantes de embarcações de pesca desprovidas de instrumentos de localização, como a bússola, precisam se orientar observando as posições do Sol e de outras estrelas. Nas grandes cidades, é comum alguns bairros serem identificados pela localização em que se encontram em relação à área central, como bairros da Zona Norte ou da Zona Sul. Normalmente, as pessoas não se encontram munidas de bússola ou mapa em seu dia a dia. Entretanto, se souberem que o Sol surge a leste e se põe a oeste, facilmente poderão localizar os demais pontos cardeais. Nesse caso, a orientação pelos astros pode ser útil a quem não conhece muito bem uma cidade e quer se direcionar a um bairro localizado, por exemplo, na Zona Norte. Orientação por instrumentos. Com o objetivo de tornar a orientação no espaço mais precisa, diversos instrumentos foram inventados. O instrumento de orientação mais comumente utilizado é a bússola. Esse instrumento é constituído por uma agulha imantada que gira sobre uma rosa dos ventos, indicando sempre a direção norte. A bússola está presente em aviões e navios, auxiliando a tripulação a manter corretamente o trajeto da viagem. Além disso, muitas pessoas se orientam por esse instrumento para não se perder. Por exemplo, ao explorar cavernas, florestas, desertos ou fundo do mar. Entretanto, existem aparelhos de orientação bem mais precisos que a bússola, que funcionam por meio de sinais de radar ou satélite. Entre eles está o GPS, sigla que, em português, significa Sistema de Posicionamento Global. Esse aparelho é dotado de um receptor que capta sinais de pelo menos 3 satélites para definir sua posição. Os sinais informam a localização e a altitude de qualquer ponto na superfície terrestre. Viram só quanta coisa interessante, né, nesse vídeo?
E isto tudo serviu para nos mostrar a importância de aprendermos sobre essas formas, né, de orientação para utilizarmos no momento de necessidade, não é? Então, mais uma vez, vamos recordar um pouquinho a questão dos pontos cardeais, né? Uma das formas de orientação num dia ensolarado é ficarmos com o bracinho direito para o lado leste, ou seja, o lado em que o sol está no início da manhã, o bracinho esquerdo para o lado oeste, e assim a gente descobre que na nossa frente nós temos o norte e atrás temos o sul. Essa é uma maneira de nos orientarmos. Durante a noite, com um céu bem iluminado, né, pela lua e pelas estrelas, a gente tem a condição também da orientação através do Cruzeiro do Sul. E quando a gente está navegando, quem poderia nos dar, né, essa orientação? Quem poderia facilitar a orientação para a gente, né? Olha só. Esses pontos cardeais estão também na bússola, certo? A rosa dos ventos, né? Elas ajudam nessa orientação. Porque a gente já conversou em outros momentos da dificuldade de uma orientação se a gente está no espaço ou está no mar, né? Não tem placa, não tem algo que possa nos ajudar da forma que a gente tem essa condição quando está na Terra, não é? Então, mais uma vez, a importância de conhecer esses instrumentos, né? E da utilização deles nos momentos de necessidade. Então, nós temos o norte, olha, o leste, o sul e o oeste. E agora, Via Láctea, estrelas. Vamos conhecer um pouquinho mais? Aguarde aí que a gente volta já. Ontem, depois do jantar, fui ao jardim com a minha mãe e ficamos olhando para o céu. Estava incrível, cheio de estrelas. Algumas pareciam muito grandes e outras muito pequenas. Será que era porque algumas estão mais perto e outras mais longe? Bem, nem sempre. Pode ser que existam duas estrelas que estejam a uma mesma distância, mas que uma seja menor que a outra. Então a maior de todas é o nosso Sol, porque é gigante. Não, nós vemos o Sol maior, porque ele está muito mais perto. As estrelas podem ser muito maiores ou menores que o Sol. Você viu que existe uma linha grossa que atravessa o céu que está cheia de estrelas e que por fora dessa linha quase nem tem? Você está falando do cinturão da galáxia, mas mesmo que não possamos vê-las, existem muitos milhões de estrelas nesses lugares que você pensa que estão vazios. Acho que seria bom lembrar do que vimos na aula. Em outras aulas, vimos que o nosso sistema solar é composto por uma estrela central que é o Sol. Vocês se lembram de quantas estrelas existem no universo? Existem muitas estrelas, são tantas que é impossível contar. Todas as estrelas que vemos formam parte da galáxia onde está o sistema solar, chamada Via Láctea. As galáxias são imensas agrupações de estrelas, pó e gás. Algumas são elípticas, outras irregulares e outras são espirais, como a nossa Via Láctea. As galáxias estão muito longe uma das outras? As distâncias no universo são medidas em anos-luz. É necessário usar uma medida especial, porque as distâncias são enormes. Se pudéssemos voar em um foguete, vocês sabem quanto demoraríamos para chegar até a galáxia mais próxima? 179 mil anos. É uma noite muito clara. É possível ver uma galáxia que é muito grande. Essa galáxia se chama Andrômeda e aparece como uma pequena zona mais clara no céu. Eu já sei então por que essa noite tão bonita via-se esse cinturão azul que cruzava o céu. Na verdade, como o sistema solar está muito próximo ao limite, o que vemos é um braço de... Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Puxa, que bacana, não foi? Um vídeo que fala sobre as estrelas, né? Fala sobre o universo. E a gente acabou descobrindo
que existem estrelas maiores do que o Sol? Porque na maioria das vezes, quando a gente conversa, a gente fala que o Sol é a maior estrela que existe, né? Ou seja, a maior estrela que a gente conhece. Existem estrelas maiores. A questão é que elas ficam muito distantes. E quanto mais distante elas estiverem, menores elas vão ficar. Por isso a gente não consegue perceber o real tamanho delas, não é? Mas quanta coisa interessante a gente aprendeu, né? Vamos continuar? Qual o instrumento que ajuda a observar os astros? Vocês sabem qual é? Olha só, o telescópio. E como será que ele foi inventado? Para que realmente que ele serve, não é? Como ele é utilizado? Vamos descobrir? Fiquem bem atentos a esse vídeo e depois conversaremos mais um pouquinho sobre as informações que ele vai nos passar. Até já! Desde o princípio dos tempos, o homem sempre voltou seus olhos para a beleza do céu noturno, e isso fez com que a astronomia se tornasse a ciência mais antiga de todas. Hoje, já dispomos de diversos instrumentos ópticos que nos ajudam a entender melhor o universo. O mais famoso deles é o telescópio, e desde que foi usado pela primeira vez por Galileu em volta de 1608, os telescópios foram cada vez mais sendo aprimorados até chegarmos ao mais famoso de todos, o telescópio espacial Hubble. Mas hoje, você sabe qual é o telescópio mais potente da Terra? Bom, localizado no deserto do Atacama, no Chile, a quase 3.000 metros de altitude, fica o Observatório Paranal, no qual é uma das instalações do Observatório Europeu do Sul, que mantém, além dessa, outras diversas instalações espalhadas pelo deserto, e além de ser composto por países europeus, também conta com outros países, incluindo o Brasil, que no qual ainda não é membro oficial, só falta a assinatura de algum presidente para tornar-se oficialmente membro. É no Observatório Paranal que fica o Very Large Telescope, ou o VLT, que no qual é composto por 4 telescópios principais com espelhos de 8,2 metros de diâmetro cada e mais 4 auxiliares com espelhos de 1,8 metros de diâmetro. Em termos de diâmetro de espelho, os telescópios do VLT chegam a ser ultrapassados por outros 7 telescópios, sendo o maior deles com um diâmetro de 10,4 metros. Porém, seus 4 principais telescópios podem trabalhar tanto de forma individual quanto em conjunto. Esse trabalho em conjunto faz com que eles equivalam a um único telescópio de 16,4 metros de diâmetro, fazendo com que sua potência e precisão aumente quase 25 vezes, tornando o maior do mundo, podendo realizar observações tanto na faixa visível quanto na faixa do infravermelho, e atualmente são os instrumentos ópticos mais avançados do planeta. Além disso, o telescópio 4 possui um laser de alta potência que cria no céu uma estrela artificial a cerca de 90 km de altitude. Essa estrela guia é usada como referência para os telescópios quando a atmosfera apresenta muita turbulência e acaba desfocando a imagem das outras estrelas. A imponência do VLT logo será superada. A cerca de 120 km dali será construído o Extreme Large Telescope, e que, segundo o diretor do Paranal, o brasileiro Cláudio Melo, ele deverá entrar em operação no ano de 2023 e seu espelho terá 36 metros de diâmetro. O Observatório Paranal também conta com um enorme hotel, no qual abriga os trabalhadores, cientistas, engenheiros e visitantes, tudo em uma mega estrutura que certamente irá te surpreender. Um fato curioso é que ele foi escolhido como palco para algumas cenas do filme 007. Com tudo isso, o Observatório Paranal também conta com sua própria oficina mecânica, um posto de saúde, quadra de esportes, área de musculação, música e produz sua própria energia elétrica a partir de uma termoelétrica. E além do mais,
conta com uma paisagem, um céu noturno e um pôr do sol completamente indescritíveis e inesquecíveis. E aí, pessoal, eu tô aqui no ESO, no VLT. São 2.800 metros e aqui é foda pra caralho. Tá o Oceano Pacífico aqui atrás, coberto por nuvens, e aqui é muito foda. E eu vou aqui, e acho que eu vou encerrar por aqui. Bom, por hoje é só. Até a próxima e valeu! Mais uma vez, não é? Quanta coisa legal que esse vídeo nos ensinou. Olha só o tamanho desse telescópio. Quanto tempo, não é, ele passou para ser construído. Olha só a forma como se trabalha nele, as descobertas que fazem a partir dele. Quanta coisa que a gente conheceu e que a gente nem lembrou que foi ele quem nos ajudou a descobrir. Olha só. Pois agora eu vou lançar um desafio para vocês. Depois que vocês assistirem esse vídeo, vão conversar com o papai, com a mamãe, com os irmãozinhos, com alguém da família de vocês, para descobrir curiosidades sobre esse tema, tá? Sobre a orientação através dos astros, mais alguma novidade, né, sobre os pontos cardeais e também sobre o telescópio, viu? Vamos lá! Tentem descobrir coisas bem bacanas para a gente conversar e compartilhar essas novidades, essas curiosidades durante o nosso debate, tá? Beijinhos, tchau, gente! Até a próxima, tchau! Olá, gente! Voltei! Para darmos continuidade à nossa videoaula de quinta-feira, dia 2 de julho, agora trabalhando com filosofia, conversaremos sobre observar e pensar. Isso mesmo, mais uma vez, vamos falar sobre observar e pensar e semelhante ou diferente. Será que ainda tem alguma coisa que a gente precisa aprender sobre isso? Como em filosofia a gente sempre conversa sobre a questão da nossa curiosidade, que a gente sempre está querendo aprender um pouco mais, então vamos aproveitar. Depois de tudo que a gente conversar sobre semelhante, diferente, observar e pensar, nós vamos também realizar a atividade do nosso livro, certo? Livro didático de filosofia, páginas 9 e 10. Lá, vocês vão responder a questionamentos relacionados aos animais que vocês vão ver aqui. Tia Ângela, animais em filosofia? Como assim? Vamos descobrir? Você já percebeu que alguns animais são bem parecidos e outros bem diferentes? Pois é, gente. Do mesmo jeito que nas aulas anteriores a gente falou sobre semelhanças e diferenças, e nesse momento a gente estava falando de nós, pessoas, não é? De objetos. Agora a gente vai tentar descobrir essas semelhanças e diferenças nos animais. Vamos descobrir se esses animais que são semelhantes fazem parte da mesma espécie ou não. Será que os animais, mesmo sendo diferentes, fazem parte também da mesma espécie? Vamos descobrir tudo isso, tá? Então prestem bem atenção. Semelhanças e diferenças. Nós temos aqui dois animaizinhos. O que será que eles têm de semelhantes e de diferente? Vamos observar? Os dois têm o corpo cheio de manchinhas. Um tem mais, outro tem menos, mas ter manchinhas no corpo é uma semelhança. E a diferença entre eles? Um é grande, o outro é pequeno. Um é leve, o outro é pesado. Um tem menos manchinhas, né? O outro tem mais. Também é uma diferença. Um é feroz e o outro não. Olha só quanta diferença a gente descobriu, não é? Vamos para o próximo.
Olha só. Vamos tentar descobrir as semelhanças. Observando bem para o modelo do corpinho deles, lembra um pouquinho, não é? Então a gente pode dizer que eles têm corpos semelhantes. Mas de diferença tem muito mais. Um vive na água, o outro não. Um nada, o outro voa. Um tem penas, o outro escamas. E aí? Mas eu acho que tem algo que também eles têm igual, não tem não? Algo a mais? O bico? Né? Parece, né? Vamos descobrir isso? Depois a gente pesquisa mais sobre eles, tá bom? Vamos para o próximo. Olha só, vocês descobriram? Os dois dessa vez são bem semelhantes, não é? Eles têm modelos de corpos bem parecidos, eles rastejam, têm o corpo coberto de escamas, mas também tem outras diferenças. Um é grande, o outro é pequeno, um é leve, o outro é pesado. Um é muito feroz, ataca as pessoas, e o outro não, né? Faz é fugir da gente. Olha só, né? Essas, gente, são apenas semelhanças e diferenças simples que a gente está falando apenas com uma leve observação. Mas se a gente for estudar um pouco mais sobre a vida de cada bichinho desse, a gente vai descobrir uma grande quantidade de semelhanças e diferenças, tá? Então, olha só, vocês estão vendo aí? A onça pintada e o leopardo. Eles até que são bem parecidos, não é? O tamanho, o corpo, a pele, né? A pelagem dele. Os olhos têm cores diferentes, mas são até parecidos, né? O formato. Olha só. E agora? Será que a gente consegue identificar tantas diferenças assim? Pois é, gente. Agora, nesse momento, vocês vão assistir a um vídeo que vai trazer muita curiosidade, tá? Coisas muito legais, muito interessantes, coisas que vocês já sabem e coisas que vocês também não sabem. Então, fiquem bem atentos, assistam com atenção, tá? E já a gente volta a conversar sobre essas semelhanças e diferenças. Viram só? Muita coisa interessante, não é? Esse vídeo falou de tamanhos de animais, de características específicas, né, de cada um, sobre o olho, que a gente tem que observar o olhinho de um animal do outro, a cauda, né? Tanta coisa interessante. Vocês já sabiam de tudo isso? Do jeito que vocês são curiosos, eu acredito que mais da metade de tudo isso aí já era de conhecimento de vocês. Eu confesso que muita coisa eu já tinha esquecido. Mas valeu a pena, né? Porque eu voltei a rever tudo isso e lembrei. E muitas coisas também eu não sabia e aprendi. Olha só. Então, agora é com vocês, tá bom? Cada um de vocês vai tentar descobrir mais uma curiosidade sobre esses bichinhos, ou de outros bichinhos também que não foram falados aqui, certo? Relacionados a semelhanças e diferenças, e vamos levar essas informações para o nosso debate, tá bom? Espero vocês para o nosso debate que já está chegando, tá? Beijinhos e até a próxima. Tchau!